de poder participar desse estudo. Então, pedimos, Senhor, o teu amparo, a tua orientação, para que realmente possamos partilhar desses estudos, possamos realmente aprender e, principalmente, fortalecer-nos, Senhor, para que no nosso dia a dia possamos lembrar desses ensinamentos e tentarmos praticá-los. Então, que a tua paz e a tua bênção fiquem com o nosso estudo. Graças a Deus. É Nuvens 32. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu amado filho, a ele ouvi. Lucas capítulo 9, versículo 35. O homem, quase sempre, tem a mente absorvida na contemplação das nuvens que lhe surgem no horizonte. São nuvens de contrariedade, de projetos frustrados, de esperanças desfeitas. Por vezes, desespera-se, envenenando as fontes da própria vida. Desejaria invariavelmente um céu azul à distância, um sol brilhante no dia e luminosas estrelas que lhe embelezassem a noite. No entanto, aparece a nuvem e a perplexidade o toma, de súbito. Conta-nos o Evangelho a formosa história de uma nuvem. Encontravam-se os discípulos deslumbrados com a visão de Jesus transfigurado, tendo junto de si Moisés e Elias, aureolados de intensa luz. Eis, porém, que uma grande sombra comparece. Não mais distinguem o maravilhoso quadro. Todavia, do manto de névoa espessa, clama a voz poderosa da revelação divina. Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Manifestava-se a palavra do céu na sombra temporária. A existência terrestre, efetivamente, impõe angústias inquietantes e aflições amargosas. É conveniente, contudo, que as criaturas guardem serenidade e confiança nos momentos difíceis. As penas e os dissabores da luta planetária contêm esclarecimentos profundos, lições ocultas, apelos grandiosos. A voz sábia e amorosa de Deus fala sempre por meio deles. É Achei bem interessante, né, Pepita? Eu acho que vai muito daquilo da gente sempre esperar, né? Pensar sempre buscar sempre a felicidade, como se tudo fosse, buscar sempre o céu azul no horizonte, né? Como se tudo sempre tivesse que ser lindo, e a gente só consegue, muitas vezes, enxergar Deus quando está tudo bem, né? E aí, quando a gente vê alguma nuvem no horizonte, alguma nuvem cinza, alguma tempestade, a gente tende a gente, como é que você está falando aqui? Que a gente fica perplexo e a ansiedade toma a gente de súbito. A gente tende a perder a esperança, tende a não enxergar aquilo ali como uma manifestação própria também, né, de Deus. Aqui, ó, manifestava-se a palavra do céu na sombra temporária. Essa nuvem, né, que apareceu, assim, as nuvens que aparecem na nossa vida, elas podem, né, na nossa experiência, podem trazer para a gente angústia, inquietação, mas eu entendo que isso aí fazem parte do nosso caminho, e Deus está presente também, a gente tem que aprender a enxergar que Deus também está presente quando parece que não, né, quando a gente tem dificuldade de enxergar as coisas boas, assim. É, as dificuldades são, igual colocou, as penas e os dissabores da luta planetária contêm esclarecimentos profundos, lições ocultas, apelos grandiosos. E é assim que Deus nos ensina, e é assim que Ele fala para a gente sobre as coisas. Foi mais ou menos isso que eu entendi. Então, alguém gostaria de fazer algum. Acho que caiu lá. É, Tá travado lá, né? ela deve entrar. Mas alguém queria fazer algum comentário? Pode. Porque a gente nunca quer as nuvens, né? Mas assim, que no caso no caso a dificuldade, né? A gente nunca quer, mas a gente sabe que nada vem por acaso, né? E tem o aprendizado, né? A gente realmente, em momentos difíceis, a gente realmente sempre tem o aprendizado e se fortalece, né? Ela está voltando aí agora.
Tá ouvindo, Pepita? E lembrando também, né, que a gente está no mundo de provas e expiações e que esse céu azul são Exato, são momentos de céu É, azul. A gente tem mais dias nublados do que assim, exatamente. tanto o céu para azul prever. quanto as nuvens, né? Elas estão, eles Tudo é passam. necessário. E a gente tem que aprender com todos eles. O som, Pepita. Não, estou dizendo que através da nuvem, ou seja, da dificuldade, que Deus se expressa e que nós, porque estamos mais sensíveis ou mais sofridos, normalmente estamos mais receptíveis para ouvir as intuições, para a nossa prece sai. Pode ter certeza que é nos momentos de maior dificuldade que a gente consegue orar com mais, não é, com mais emoção. Parece que a nossa prece ela vai alcança as esferas maiores com mais facilidade, dada a nossa, assim, a gente fica mais desconectado das coisas superficiais e mais voltado para a dificuldade, ou seja, para aquele problema que te aflige. Então, eu vejo que nos momentos de aflição, quando é uma aflição verdadeira, alguma coisa mais séria, e quando nós não nos esquecemos dessa busca, né, de Deus, a gente consegue uma conexão melhor do que quando está tudo bem. Normalmente, quando está tudo bem, somos mais superficiais, mas não é? Eu acho que é isso. Alguém mais gostaria de tecer algum comentário a respeito? Gente, se a gente cair, vocês, por favor, prossigam, né? Mantenham aí, façam, toquem. Todo mundo aí tem Você está na capacidade, internet né? certa agora, Pepita? Fabi, eu estava na internet certa, mas caiu. Igual de tarde também. Pode fazer nada, é assim mesmo. Então vamos lá para o nosso capítulo de hoje. Meu vampiro. Alguém gostaria de começar? Não achei meu óculos. Posso começar? Também Bom, leio. O capítulo é 31, nós estamos no capítulo 31, Vampiro. quem vai começar? Eu estou vendo aqui se tem alguém que queira começar. Isabela A quer Vivian. começar? A A Vivian Vivian? falou que vai começar. Eu Então começo. começa, Vivian. Vampiro. Eram 21 horas. Ainda não havíamos descansado, senão em momentos de palestra rápida, necessária à solução de problemas espirituais. Aqui, um doente pedia alívio. Ali, outro necessitava de passes de reconforto. Quando fomos atender dois enfermos no pavilhão 11, escutei gritaria próxima. Fiz instintivo movimento de aproximação, mas Narcisa deteve-me atenciosa. Não prossiga, disse. Localizam-se ali os desequilibrados do sexo. O quadro seria extremamente doloroso para os seus olhos. Guarde essa emoção para mais tarde. Não insisti. Entretanto, fervilhavam-me no cérebro mil interrogações. Abria-se um mundo novo à minha pesquisa intelectual. Era indispensável recordar o conselho da genitora de Lísias a cada momento, para não me desviar da obrigação justa. Logo após as 21, chegou alguém dos fundos do enorme parque. Era um homenzinho de semblante singular, evidenciando a condição de trabalhador humilde. Narcisa recebeu-o com gentileza perguntando: Que há, Justino? Qual é sua mensagem? O operário, que integrava o corpo de sentinelas da Câmara de Retificação, respondeu aflito: Venho participar que uma infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão que dá para os campos de cultura. Creio tenha passado despercebida aos vigilantes das primeiras linhas. Segue o parágrafo.
comentar, Vivi, essa parte que você leu? Essa primeira parte, na verdade, ela acho que ela dá um cenário para a gente do que estava acontecendo, né? Já estava tarde, eles vindo daqueles trabalhos que estavam demandando desses espíritos que estavam aflitos ali, que eles estavam assistindo, né? Precisavam de passes, de atendimento. E aí, nesse momento que eles caminham ali, ele ouve gritaria, ele ouve barulho, e ele, né, segue em direção àquilo que ele estava ouvindo ali no pavilhão 11, e aí a Narcisa pede para ele ir com calma, porque ali, né, se localizavam os desequilibrados do sexo e que aquilo que ele veria naquele momento para ele não seria produtivo, não seria ideal. E aí ele abre a mente dele pensando, né, com aquelas interrogações. E aí ele fala da mãe do Lísias, que lá atrás ela diz para ele que se não fosse para ser útil, né, que mera curiosidade não serviria para nada. Então ele reflete nesse momento, deixa aquilo um pouquinho de lado. E nesse inteirinho chega o. Ai, gente, o Justino batendo a porta, chamando a Narcisa, ela pergunta o que é, né? E aí ele fala que tinha uma mulher na porta, lá no grande portão, pedindo socorro, e que possivelmente ela conseguiu ultrapassar aquelas primeiras barreiras ali, que não era para estar ali, mas que ela conseguiu alcançar e estava nessa tentativa de auxílio, de tentar entrar na colônia. É, o André Luiz, ele vai deixando pistas para a gente daquilo que ele não pode falar naquele momento, ele deixa umas pistas para que você perceba que, olha, existe essa situação, mas no momento a gente não pode falar ainda. Então, quando ele fala de um pavilhão e ele pede para o André Luiz não se aproximar, porque seria demasiadamente doloroso, ele não suportaria, dá, nos dá a entender que aqueles que são recolhidos com problemas na área da sexualidade apresentam quadros extremamente dolorosos. Tem uma obra do Ranieri, que ele vai falar do sexo no além, ou seja, de pessoas com problemas dessa natureza, e aí ele vai falar da degeneração dos órgãos genitais, da deformidade, do aspecto doloroso, como as pessoas que se entregam ao abuso do uso do sexo, à perversão sexual, enfim, como elas chegam ao plano espiritual em situação extremamente dolorosa. E aí a gente chama atenção porque hoje a mídia, a propaganda de toda sorte, qualquer filmezinho que você vai assistir, que você pretende assistir, aí quando vem é uma enxurrada de cenas de uma sensualidade desnecessária para aquele contexto, enfim, mas incitando a todo um incitamento a a exploração da sexualidade a níveis, assim, às vezes aberrantes. E a gente acha que está tudo certo, porque a mídia incentiva as coisas, né? No meu, na Espanha, eles fizeram a aprovação de uma coisa tenebrosa. Eu digo, gente, não é possível, né? Não é possível. Mas, enfim, vai para o negócio permitindo certas coisas, e aí a gente acha que está tudo certo. Aí a gente não sabe o que isso pode provocar e trazer para nós como espíritos imortais que somos, né? Então, é mais uma razão para a gente ter a ponderação, o equilíbrio, o, o uso do sexo com respeito, com amor, essas coisas todas. Então, aqui ele só tenta assim ventilar que, olha, existe um pavilhão voltado exclusivamente para pessoas com esses problemas, mas você não está em condições de ver, dadas as deformidades e as coisas todas. Eu acho que nesse trechinho, e agora é que ele vai desdobrar o problema, né, dessa visitante, né?
que aí, por enquanto, ele não coloca. Alguém gostaria de continuar a leitura? Isabela quer ler um pouquinho? Leio sim. Eu só fiquei com uma dúvida, Pepita. Não sei se eu posso perguntar, eu espero para ler. Do que você quer perguntar? Essa visitante tem a ver com o pavilhão do sexo que eles falaram? Porque primeiro ele só falar de uma história e agora eu fiquei com essa dúvida. Não, não, não. Quer dizer, ele está passando, esse pavilhão é lá na área hospitalar onde ele está. Aí ele estava passando o próximo, ouviu aquela gritaria e a Narcisa pede para que ele não se aproxime. E ato contínuo aparece o Justino avisando que, olha, tem uma pessoa pedindo socorro lá No portão. Tá, naquele portão lá de vigilância. tá bom. São Obrigada. coisas, tá? Tá, vamos lá. E por que não a atendeu? Interrogou a enfermeira. O servidor fez um gesto de es- escrúpulo e, Cru. segundo as ordens regem, não pude fazê-lo, porque a pobrezinha está rodeada de pontos negativos. De po- Negros, pontos negros. Que me diz? Revidou Narcisa, assustada. Sim, senhora. Então, o caso é muito grave. Curioso, segui a enfermeira, através do campo de enluarado. Luarado. Desculpa, gente. A distância não era pequena. Lado a lado, via-se o arvoredo tranquilo do parque, muito extenso, agitado pelo vento caricioso. Havíamos percorrido mais de 1 quilômetro. Eita. Havíamos percorrido mais de 1 quilômetro quando atingimos a grande cancela a que se referia o trabalhador. Deparou-se-nos, então, a miserável figura da mulher que implorava socorro do outro lado. Nada vi, senão o vulto da infeliz, coberta de andrajos, rosto horrendo e pernas em chaga viva. Mas Narcisa parecia divisar outros detalhes, imperceptíveis ao meu olhar. Dado o assombro que estampou na fisionomia, ordinariamente calma. Filhos de Deus, bradou a mendiga aos avistar-nos. Dai-me abrigo à alma cansada. Onde está o paraíso dos eleitos para que eu possa fruir a paz desejada? Aquela voz lamuriosa sensibilizou-me o coração. Narcisa, por sua vez, mostrava-se comovida, mas falou em tom confidencial. Não, não está vendo os pontos negros? Não, respondi. Sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada. E depois de ligeira pausa, continuou. Se estivesse em minhas mãos, abriria imediatamente a nossa porta. Mas quando se trata de criaturas nestas condições, nada posso resolver por mim mesma. Preciso recorrer ao vigilante-chefe em serviço. Assim dizendo, aproximou-se da infeliz e informou em tom fraterno. Faça o obséquio de esperar alguns minutos. Voltamos apressadamente ao interior. Pela primeira vez, entrei em contato com o diretor dos sentinelas das câmaras de retificação. Narcisa apresentou-me e notificou-lhe a ocorrência. Ele esboçou um gesto significativo e ajuntou. Quer dar uma paradinha, Isabela? Tá bom. Gente, eu preciso botar meu celular para carregar. Só um minuto que a bateria tá acabando. Tá bom. Você quer comentar? Quero sim. Deixa eu comentar primeiro, depois eu peço o carregador. Então, o que aqui ela tá falando, né? Eles acharam aquela mulher no portão em condições horríveis. Ela relata que o rosto era horrendo, as pernas em chaga viva,
coberta de andrajos. Então, era uma mulher que estava em uma condição muito ruim. Provavelmente ainda deveria estar no umbral ou por ali. E aí ela conseguiu passar pelos guardas e chegou até o portão, onde ela pediu ajuda, se dizendo estar cansada. Provavelmente ela estava com um sofrimento muito grande, e ali ela viu alguém que ela podia pedir socorro, né? Mas aqui eles também relatam que o fato deles quererem ajudar não significa que eles possam ajudar naquele momento. Talvez não porque eles não possam pegar ela naquelas condições, talvez ela não esteja pronta para ser resgatada ainda, para ter um cuidado melhor, né, no caso. E eles não podem fazer ali o que eles querem no momento. Eles precisam passar pelo né, pelo chefe de vigilância para ver se eles podem fazer algo em prol de ajudar aquela mulher que está ali pedindo ajuda. Então, é mais ou menos isso aí mesmo. A gente vai ver no decorrer da narrativa o que vai acontecer, qual é a verdadeira condição dessa irmã que se apresenta extremamente miserável, em condições deploráveis, pedindo socorro, pedindo que, pelo amor de Deus, que possa. Ela está buscando o paraíso, ela quer a paz do paraíso, né? E aí a gente vai ver se realmente ela vai conseguir isso, se ela está em condições de receber o que ela está procurando, né? E também como que ela chega até ali. Alguém gostaria de tecer algum comentário desse trechinho? Que é Não, muito... só frisando assim, porque a Narcisa vê, né, os pontos negros, apesar de ficar penalizada, mas o André não vê ainda, entendeu? Que aí ela É, fala, a sua visão ainda não está, né, assim, tão apurada. e a gente vai no desdobrar, a gente vai vendo que cada um ali vai ter uma É, condição de exatamente. visão, depois a gente vai ver o seguinte, né? Então, não quero me antecipar. Então, quem é que gostaria de prosseguir a leitura? Ninguém? Beto falou que vai ler um pedacinho aqui. Fez muito bem, comunicando-me o fato. Vamos até lá. Dirigimos-nos os três para o local indicado. Chegados à cancela, o irmão Paulo, orientador dos vigilantes, examinou atentamente a recém-chegada do umbral e disse: esta mulher, por enquanto, não pode receber o nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. É preciso entregá-la à própria sorte. Senti-me escandalizado. Não seria faltar aos deveres cristãos abandonar aquela sofredora ao azar do caminho? Narcisa, que me pareceu compartilhar a mesma impressão, adiantou-se suplicante. Mas, irmão Paulo, não há um meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras? Permitir essa providência, esclareceu ele, seria trair minha função de vigilante. E, indicando a mendiga que esperava a decisão, a gritar impaciente, exclamou para a enfermeira: já notou, Narcisa, alguma coisa além dos pontos negros? Agora era minha instrutora de serviço que respondia negativamente. Pois vejo mais, respondeu o vigilante-chefe. Baixando o tom de voz, recomendou: conte as manchas pretas. Narcisa fixou o olhar na infeliz e respondeu após alguns instantes: 58. Irmão Paulo, com a generosidade dos que sabem esclarecer com amor, explicou: esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha vejo A imagem. a imagem mental. A imagem mental de uma criancinha aniquilada, umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia. A pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crimes nefandos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes.
a situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas que, por vezes, apresentam atenuantes de vulto. Dá uma paradinha aqui, quer comentar aí, Beto? Não. Alguém gostaria de comentar esse trechinho? Alguém gostaria? Reparem que essa senhora, esses 58 pontos negros, era como se fossem, né, manchas negras vinculadas a ela. Na realidade, em cada mancha estava o rosto da criança, do bebê assassinado. Então, ela era uma aborteira, né, profissional de ginecologia, aborteira, se dedicou a isso. E aí, a gente vai ver que ela não está nem ainda arrependida, ela continua buscando o paraíso e está querendo, digamos assim, ser acolhida ali em nosso lar, né, para se livrar da condição que ela vem sofrendo. Então, a gente fica imaginando, hoje, assim, a gente vendo uma criança, um bebê assassinado por asfixia ou por golpes, né? Fica a coisa bem, bem dolorosa, né? E aí a gente fica imaginando a condição espiritual dessa irmã, né? E a gente vê assim o comprometimento, né? Tem gente aí brigando para legalizar o aborto como o direito do meu corpo, né? Mas é uma vida, e a vida vem de Deus. Na realidade, se Deus não quiser, não tem mulher que gere um filho, né? E aí a gente fica vendo que quando a gente toma a deliberação de exterminar uma vida, é um crime. Não importa em que condição, não importa que a sociedade aprove, que a legislação permita, mas existe a consciência que está perante a lei divina. A lei divina é imutável, né? A lei dos homens, ela muitas vezes varia de acordo com os nossos interesses. Mas aí a gente fica à mercê das consequências desses atos, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Fala, Vivian. Não, acho que na verdade até assim, você vê que os pontos pretos acompanham ela, né? Então a gente além de não assim, óbvio que eu imagino, até porque eu sou espírita desde pequena, mas as pessoas que não têm essa noção não imaginam que aquilo também fica com a pessoa. A gente não sabe que ser que estava ali, em que condições que se deu aquele, né? Aquela encarnação, com que intenção, com justificativa, e a pessoa se sente lesada, pode se sentir lesada e te acompanhar ali durante a vida também enquanto encarnado, né? Não só quando a gente está desencarnado. É um espírito que vai ficar com você ali com toda essa questão de que você tirou a vida, assim, foi uma oportunidade de vir à Terra, né? É verdade. Dependendo da condição do espírito, ele pode ficar ali grudado com a mãe, com a profissional, enfim, com tudo. Mas, de qualquer maneira, vai ficar gravado na consciência dela o ato do extermínio, né, dessas vidas, né? E aí a gente fica imaginando, né, quão doloroso é, porque, coitada da criança, não tem como nem se defender, né? Não tem como. É difícil. Só uma dúvida, Pepita, não sei se vai explicar mais na frente. Por que que é chamado de vampiro? Tem alguma analogia com a imagem do vampiro que a gente conhece, assim, ou por que que ele chamou de vampiro a mulher? Ele não vai mais à frente é, mencionar isso, mas por alguma razão ele coloca esse título de vampiro. Eu não sei se por exterminar as vidas, né? Então, assim, nasciturnos, né? São bebês, né? Praticamente, né? E não sei se é por causa disso, porque existe o processo de vampirização, né? De espíritos que sugam a nossa energia, que a gente fala em processo de vampirização, muitas vezes acontece. Às vezes a pessoa entra em depressão, nem se dá conta que o processo é muito mais espiritual, num processo de vampirização, de perda de energia, porque outras entidades estão ali sugando as energias. Agora, aqui,
ela ele não vai fazer esse tipo de paralelo, embora esse espírito pudesse até fazer esse processo. Ela poderia ser até um vampiro mesmo, ou seja, algum Tal- espírito que, ao se Tem um, aproximar de algum ente encarnado, sugasse, né? Fala, Bia. tem um momento aqui que ele fala que ela ludibriava essas mães inocentes, então de repente era isso, assim, Era isso. vampirizar Na essas verdade, mães no ela intuito de vampirizava as executar mães, o que né? ela queria. É, De repente foi nesse é isso sentido. que eu li aqui também. A pretexto de aliviar consciências alheias, né? Entregava-se a crimes nefandos, né? Explorando a infelicidade de jovens inexperientes. Na verdade, era ela, as mães que ela se vampirizava, na verdade. Não sei, bom, hein? Mas vamos prosseguir? Quem é que quer prosseguir aqui na leitura? A Tuane diz que hoje ela já leu 6.000 nomes. Então, Jefferson, Maria Carolina, alguém quer ler um pouquinho? A Maria Carolina vai ler hoje? Acho que ela não vai ler, não. Se Vai, quiser, eu vai. leio também, Pepitos. Tá. Se ninguém quiser ler, eu leio. Então, Recordei, vai. Fala. Pode ler, Mãe. recordei, assombrado, os processos da medicina em que muitas vezes enxergara de perto a necessidade da eliminação de nascituros para salvar o organismo materno, nas ocasiões perigosas, mas lendo-me o pensamento, o irmão Paulo acrescentou: não falo aqui de providências legítimas, que constituem aspectos das provações redentoras. Refiro-me ao crime de assassinar os que começam a trajetória na experiência terrestre, com o direito sublime da vida. Demonstrando a sensibilidade das almas nobres, Narcisa rogou: irmão Paulo, também eu já errei muito no passado. Atendamos a esta desventurada. Se me permite, eu lhe dispensarei cuidados especiais. Reconheço, minha amiga, respondeu o diretor da vigilância, impressionando pela sinceridade, que todos somos espíritos endividados. Entretanto, temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar nossos débitos. Mas essa criatura, por agora, nada deseja senão perturbar quem trabalha. Os que trazem os sentimentos calejados na hipocrisia emitem forças destrutivas. Para que nos serve aqui um serviço de vigilância? E sorrindo expressivamente, exclamou: busquemos a prova. O vigilante-chefe aproximou-se então da pedinte e perguntou: que deseja a irmã do nosso concurso fraterno? Socorro, socorro, respondeu Lacrimosa. Mas minha amiga, ponderou acertadamente, é preciso sabermos aceitar o sofrimento retificador. Por que razão tantas vezes cortou a vida a entezinhos frágeis que iam à luta com permissão de Deus? Ouvindo-o inquieta, ela exibiu terrível cara Antônia de ódio e bradou: quem me atribuiu essa infâmia? Minha consciência está tranquila, canalha. Empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa e crente, boa e pura. Não é isso que se observa na fotografia viva dos seus pensamentos e atos. Creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso. Quando abrir sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo as necessidades próprias, então volte até aqui. Quer dar uma paradinha? Uhum. Comentar? Comentando. Então, você pode falar. Isso aqui, ó. Não, não. Aqui ele fala que ela ainda não está preparada para receber ajuda, né? E aí a Narcisa tenta intervir, falando que se ele permitir que ela seja ajudada, ela mesma vai dispensar cuidados especiais para ela. E aí ele mostra para Narcisa que essa mulher ela não está pronta, porque ela não reconhece as atitudes dela como algo que ela tenha feito de errado. Ela vê como uma coisa que ela não teve nem ainda a oportunidade de ter remorso com relação às atitudes dela. E no início aqui, né, tem uma parte importante também que, né, ele fala que
que ele, assombrado, ele lembra dos processos da medicina, né? Mas o vigilante-chefe, ele explica que não é nesse ponto, né? Que tem hora na, na medicina ali que são coisas necessárias e que isso não gera nenhum, não é Aí é uma nada aprovação, né? isso, Quando isso exatamente, acontece, é uma aprovação dolorosa para a mãe, exatamente. normalmente, porque ela sabe que o filho foi sacrificado e aquilo Isso. é doloroso, né? E não é um assassinato, né? Igual ela está É, verdade. E aí ele tenta mostrar, né, gente? Se vocês veem aí, você vê que você tem que ter equilíbrio e ponderação na avaliação. E o vigilante tinha, porque se ele deixa entrar uma pessoa dessas que não estava nem aí, ela não queria, ela só queria que alguém a livrasse do sofrimento, mas ela não, como a Carolina falou, ela não estava nem um pouco arrependida, nem com remorso, nem com nada disso. Então, ela ainda não chegou ao ponto de clamar ainda, de pedir, de reconhecer as faltas e pedir ajuda. E aí a gente vai ver que se ela entrasse lá em nosso lar, ela iria provocar sérios distúrbios porque você tem que, digamos assim, aquela coisa de quando você está pronto, né? A providência te manda o mestre, te manda o socorro, te manda, né? Mas alguém gostaria de falar mais alguma coisa que esse trecho? E é Não? engraçado que a impressão que dá é que parece que ela também não vê a situação em que ela está, né? Ela não, ela acha que ela consegue Esconder. esconder, né? Como ela fazia na Terra, ela conseguiria com uma atitude de pseudo, assim, né? Humildade, pedindo ajuda ali, ela conseguiria se passar por uma pessoa diferente do que realmente é, né? E aí eu fico pensando, ela também não deveria conseguir visualizar a real condição em que ela se encontrava e talvez nem esses pontos enegrecidos vinculados a ela, né? Ela devia realmente negar, não reconhecer a situação dela, né? Mas a verdade é que, assim, o André não conseguia ver porque ele não estava ainda preparado, né? Não tinha ainda essa habilidade desenvolvida. Mas os espíritos mais elevados conseguem ver exatamente a nossa essência e aquilo que trazemos, né? A Narcisa viu os pontos negros, assim como o vigilante viu os pontos negros, mas eles não conseguiam visualizar a imagem das crianças ali dentro daqueles pontos negros. Não, o Sim. vigilante-chefe, E a o outro Narcisa não. ainda foi assim, a Narcisa foi ludibriada por ela ainda, né? A Narcisa caiu naquela primeira conversa, assim. Aí depois, quando ela é confrontada, né, é que realmente ela mostra ali quem a verdadeira natureza, assim, e quem os sentimentos verdadeiros que ela trazia no seu coração, né? E aí ele tenta mostrar para a gente que, às vezes, o sentimentalismo não ajuda. E aí o André Luiz fica meio escandalizado, não será falta de amor cristão? Aí a gente vai ver que você tem que ter um mínimo de bom senso para você, digamos assim, poder auxiliar, né? Poder auxiliar. E ele vai dar, a gente vai ver o desfecho disso aqui. Quer acabar a leitura, Fernanda? Posso acabar? Irada, respondeu a interlocutora. Demônio, feiticeiro, secais de Satã, não voltarei jamais. Estou esperando o céu que me prometeram e que espero encontrar. Assumindo atitude ainda mais firme, falou o vigilante-chefe com autoridade. Faça então o favor de retirar-se. Não temos aqui o céu que deseja. Estamos numa casa de trabalho onde os doentes reconhecem o seu mal e tentam curar-se junto de servidores de boa vontade.
A mendiga objetou atrevidamente. Não lhe pedi remédio nem serviço. Estou procurando o paraíso que fiz por merecer, praticando boas obras. E endereçando-nos dardejante olhar de extrema cólera, perdeu o aspecto de enfermo ambulante, retirando-se a passo firme, como quem permanece absolutamente senhor de si. Acompanhou ao irmão Paulo com o olhar durante longos minutos e, voltando-se para nós, acrescentou: observaram o vampiro? Exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou um inferno para si própria e assevera que está procurando o céu. Ante o silêncio com que lhe ouvíamos a lição, o vigilante chefe rematou: é imprescindível tomar cuidado com as boas ou más aparências. Naturalmente, a infeliz será atendida a alhures pela boa vontade divina, mas por princípio de caridade legítima, na posição em que me encontro, não lhe poderia abrir nossas portas. Então, aqui ela continua, né, praguejando e achando que está realmente numa posição acima da qual ela se encontra, né? E eu acho até que ela realmente acredita que ela é merecedora desse céu que prometeram a ela, porque talvez ela tenha dado ofertas, Isso. talvez ela tenha cumprido as suas penitências, né? E achou que estava bom e que tinha feito por onde, e talvez ela nem acreditasse que, tirando aquelas vidas, ela estivesse fazendo mal. Talvez ela acreditasse que realmente estava ajudando aquelas moças, né, que engravidaram indevidamente e poupando-as de um futuro incerto. Então, eu acho que a ignorância dela é tanta que realmente ela não conseguiu ainda perceber, né, os erros que cometeu, muito menos se arrepender e menos ainda se ver doente como ela está, né? E aí aqui ele explica o porquê da determinação de vampiro, né? Que é porque o vampiro, se a gente vê nos filmes, nessas coisas, ele se passa, né, como uma figura galante, um ser bonito, né, e que em determinado momento mostra a própria face, né, a verdadeira face. E ela também, ela se colocou ali numa posição de sofredora, de humilde, de necessitada, quando na verdade ainda trazia assim um espírito tomado, né, de maldade, de, de orgulho, de egoísmo, né, e completamente alienada da situação em que se encontrava, né. E aí ele até fala que ela inevitavelmente será atendida pela providência divina, né, em algum momento, mas que ele ali não poderia recebê-la naquela condição que ela está naquele local, né? É porque nosso lar são espíritos sofredores, mas que já reconhecem que estão errados, já reconhecem o erro, é diferente. Quando a gente vai ler em Mensageiros, quando eles vão falar de Campo da Paz, que é uma outra colônia, aí a menina que vai explicar, ela vai explicar: enquanto vocês recebem sofredores, nós recebemos espíritos rebeldes,
né, obsessores que ainda não reconhecem os próprios erros. É muito mais difícil, é muito mais doloroso, é outro tipo de ambiente, né, e de circunstância. E aí é o perigo das religiões que prometem o paraíso, né? Tanto o catolicismo quanto as religiões evangélicas, as pessoas vai lá, se converte, né, no evangélico, vai, e aí tem a conversão, a partir dali, daquele ritual desse, ele aceitou Jesus, ele está pronto para o paraíso. E aí, e todos os crimes, todos os desatinos ficariam perdoados. Ou então você faz promessas, paga, como diz, as oferendas, e a pessoa, você vê, ela disse, me prometeram o paraíso, eu quero o paraíso aqui que eu mereço, que me prometeram. De repente ela fez, ela era uma pessoa caridosa, então certamente ela deveria fazer algumas oferendas na igreja, de repente ela é tida até como uma pessoa religiosa, e aí ele tenta mostrar que comportamento não tem nada a ver com é, o que acontece, né? Então, e aí a gente coloca aqui essa questão, o problema grave que é também, né, do aborto deliberado, né, sem motivo real, justo, né, e que isso pode acarretar também para a gente. Então, são duas questões que são bem colocadas aqui. Alguém gostaria de tecer algum comentário a mais sobre essas questões desse capítulo? Não, só para colocar também que né, pelo que a gente vê no livro dos Espíritos, né, que você falou das razões justas, eles só consideram razão justa aquela onde a mãe Corre risco de vida. corre risco de vida. A gente sabe que pela justiça dos homens teriam outras justificativas, né, que não seriam consideradas crimes, né? Mas que para a espiritualidade a única justificativa seria a mãe correr risco de vida, né? Eu Mais lembrei alguém disso quer? também, no livro dos Espíritos fala isso, verdade. Muito bem. Nós temos ainda uns minutinhos. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma colocação, Jefferson, quer perguntar alguma coisa? Não? Andréia? Também não? Joana está pensativa, Bessa? Pepita, não sei se você lembra, nós tivemos uma vez uma passividade que eu me lembrei disso. Também era de uma senhora, né, da época de da escravidão, sei lá, e ela vinha cobrando também, tipo, o paraíso, o céu, porque ela tinha deixado tantas missas pagas, né? Então ela se via no direito de estar sendo recebida, bem atendida. Você não lembra disso, não? Mas eu acho que são assim esses equívocos, que é complicado quando a pessoa te. Se você acredita mesmo, e se você tem um ministro da fé, quer dizer, ministro que eu digo pode ser um padre, um pastor, seja lá o que for, e a pessoa te promete, não é? Você acredita que, digamos assim, se você fizer essa caridade, se você fizer isso. E quantos espíritas não acham que eles estão com a garantia que vão ser recebidos em nosso lar porque distribuem quentinha na rua, porque São bons palestrantes. que são bons palestrantes, mas porque fazem caridade aqui, fazem caridade ali. E hoje, a página que nós lemos hoje no grupo da tarde, de Emmanuel, falava exatamente disso, que muita gente se acha caridoso porque distribui seus bens, porque socorre indigentes, mas é incapaz de ceder 1 milímetro no seu ponto de vista, é incapaz, quer dizer, o orgulho continua o mesmo, a vaidade, a arrogância, a prepotência, o egoísmo. Então, a gente acha que distribuindo coisas, isso não é importante? É, claro que é importante. Olha, ver uma pessoa passando frio, ver o que é frio, e aí dá um cobertor, ver se não é importante. Claro que é importante, mas ele tenta mostrar que, olha,
que a gente não fique achando que dar algumas coisas já nos vão garantir o céu, né? É muito importante que a gente consiga trabalhar os nossos sentimentos para que a gente possa distribuir de nós coisas boas, né? Coisas boas. Então, tem muito espírita também, assim, iludido com essa ideia de que tem nosso lar está garantido, não é mesmo, Vivian? Acho que é um pouco da barganha que a gente aprendeu, né? Lá de outras vidas, inclusive. Ai, fiz tudo de ruim, mas ali me comprometi, paguei as missas lá, em tantas missas, então, independente do que eu fizer, eu tô lá no meu reino dos céus garantido, né? Faço mil coisas erradas, mas eu vou na barganha ali, faço uma coisa aqui, outra ali, para tentar remediar. Pois é. E aí o mais difícil é o tentar ser melhor, né? Tentar ser um pouco melhor. Essa é a dificuldade. E não tem rótulo, né? A pessoa pode ter qualquer religião, não é? Isso Ou aí, não ter. ou não ter religião, e a pessoa ser uma pessoa extremamente generosa, extremamente humilde, extremamente caridosa, genuinamente boa. Então, isso é que vai. Vai contar. Não adianta a gente botar carteirinha, tem carteirinha de espírita ou carteira espírita há 40 anos. Jesus já dizia que os últimos serão os primeiros. O indivíduo, às vezes, teve um contato com o evangelho, sei lá, 2 meses, mas é uma pessoa, aquilo transformou a vida dele. E ele fez muito mais do que uma pessoa que está ali bancando o religioso e não somos, né? Bom, então eu vou pedir a Fernanda para cantar uma música para a gente fazer a prece. É tão bom olhar o céu e ver a imensidão, ir no pensamento além, saber que a vida é muito, é sempre mais, é mais. Herdeiro que tu és do infinito azul, para sempre aprender a amar, servir. Liberta o coração e voa para amplidão, que a terra será livre, um lar então. Tantos choram sem saber que a vida não tem fim. Abra os braços, solte a voz, declame esse poema amor, de amor. E o amor será maior, a esperança, a luz, a terra, uma campina, um sonho em cor. Liberta o coração, liberta o teu irmão, e a terra será livre, um lar então. Vais viver com alegria o infinito aqui. Vais viver com alegria o infinito aqui. Bom, nesse momento,
Nós agradecemos a Jesus pela oportunidade de nos reunirmos em seu nome para esses estudos. Pedimos, Senhor, que abençoes os nossos propósitos de nos tornarmos melhores, que nos ajudes a fazer as mudanças que precisamos em nosso temperamento, em nossa maneira de pensar e de agir. Ajuda-nos, Mestre, a melhorar a cada dia. Ampara-nos na caminhada. Não permitas que o desânimo possa paralisar-nos. Não permitas que esmoreçamos na luta, que possamos manter-nos firmes na certeza de que estás no leme de nossas vidas. Ampara-nos, Senhor. Pedimos também por todos os companheiros desencarnados que possam estar conosco neste momento. Pedimos pelos nossos familiares que já partiram, que onde quer que se encontrem, sejam envolvidos pelos nossos pensamentos amorosos, pelo nosso sentimento de afeto e de saudade. Que Jesus possa abençoá-los e ampará-los. Pedimos também, Senhor, por todas as mães que por descuido, que por imaturidade tenham falhado com relação à aceitação dos seus filhos. Ampara-as, Senhor. Sabemos que Tu nunca condenaste o pecador, condenas apenas o crime. Então, que elas possam ser amparadas para que possam também encontrar o Teu amparo, o Teu aconchego. Porque todos nós, Senhor, trazemos em nós muitas falhas a corrigir. Então, Mestre querido, misericórdia te pedimos para todos que somos pecadores, para todos que trazemos tantas falhas a corrigir. Que assim seja.